A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 18 de agosto de 2023, 8 horas e 38 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Cumprimento a presença de todos, doutor Rodolfo pela representação fiscal, doutor Luiz Eduardo, doutor Carlos e doutor Walter também. Em especial também o doutor Luiz Eduardo, que está aqui substituindo o doutor Rafael. Na pessoa dos advogados aqui que estão com a câmera ligada nesse momento, doutor Fernando, doutor Sandro, doutor Daniel e aos demais também que acompanham a sessão. Tá? Peço a todos que abram o auto de infração AIM 4131905, nome da contribuinte autuada Química Amparo, doutor Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. Passo a palavra ao doutor Carlos. Já adianto também que o doutor Carlos está convertendo o julgamento em diligência, tá? Fica à vontade, doutor Carlos. Muito obrigado, presidente. Bom, vou ler as infrações. O auto é composto de 4 infrações, deixou de pagar ICMS no valor de tanto, nos meses de novembro de 2016 a dezembro de 2018, uma vez que na entrada de sebo no estabelecimento industrial adquirido de fornecedores paulistas, contribuinte não escriturou um imposto diferido na operação, visto que na legislação tributária determina que deve ser escriturado no livro de registro de apuração de ICMS, no quadro de débito de imposto. O item 2 deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, nos meses de agosto de 2018 a fevereiro de 2009, na entrada de sebo estabelecimento industrial adquirido de fornecedores paulistas, o contribuinte não escriturou imposto diferido na operação, visto que a legislação tributária determina que deve ser escriturado no livro de registro da apuração de ICMS. Este fato ocorreu em decorrência de simulação de operações interestaduais com a empresa agroindustrial Olhos Verdes, Mato Grosso do Sul, CNPJ tal. Creditou-se indevidamente no ICMS no montante tal, no período de novembro de 2016 a dezembro de 2018, nas datas e valores especificados, através da escrituração do seu livro de registro de entrada de notas fiscais referentes a operações com o subproduto sebo, advindo da empresa simulando os reais fornecedores da mercadoria estabelecida no estado de São Paulo. O item 4 creditou-se indevidamente o ICMS valor de tanto, no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, através da escrituração do seu livro de registro de entradas de notas fiscais referentes a operações com subproduto sebo advinda da empresa agroindustrial Olhos Verdes, Mato Grosso do Sul, CNPJ tal. Operações estas comprovadamente simuladas, dissimulando os reais fornecedores de mercadorias. De acordo com o fisco, em razão da operação sebo virtual realizada em 31/10/2019, verificou-se que a filial agroindustrial Olhos Verdes Eireli, estabelecida em Iturama, em Minas Gerais, tem existência simulada, tratando-se de unidade desprovida de capacidade operacional, cujo corpo de funcionários era composto por apenas uma atendente, constituída com o propósito de estruturar a fraude fiscal, que resultou na irregularidade praticada pelo responsável principal do auto de infração. A filial da agroindustrial Olhos Verdes Eireli, estabelecida em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, embora apresente um parque industrial, permaneceu emitindo notas fiscais à empresa autuada, hora recorrente, dando suporte à fraude fiscal através da simulação de operações interestaduais. A agroindustrial Olhos Verdes Eireli utilizou-se do estabelecimento atacadista CRV Agropecuária Eireli e JSA Comercial Eireli, cuja inscrição estadual foi declarada nula para estruturar a fraude fiscal que resultou na irregularidade praticada pelo responsável principal do auto de infração. Os solidários agroindustrial Olhos Verdes Eireli, o senhor Egmar Jamil Berto, apresentam defesa de folhas tais. Só um minutinho. A empresa autuada, hora recorrente, também apresenta defesa de folhas tais, alegando que vocês já tiveram que não vou só resumir. Os solidários de pessoas físicas, a senhora Ana Maria Veronese Beira e o senhor Valdir Beira Júnior, o senhor Antônio Ricardo Beira, o senhor José Eduardo Beira e a empresa TIX Participações e Administração Limitada, também recorrentes, a também apresentar defesas em conjunto de folhas tais aduzindo. Em manifestação, a fiscalização refutou as alegações de folhas tais da defesa apresentada pelos solidários agroindustriais Olhos Verdes e seu sócio Egmar Jamil Berto,
se posicionando pela manutenção da infração, tal como lavrado, inclusive, em relação à atribuição de responsabilidade solidária. A autoridade julgadora de primeira instância administrativa converteu o julgamento de diligência dos florestais para que a autoridade autuante se pronunciasse em relação aí da quais existe uma série de situações. Em resposta da diligência, a fiscalização se manifestou acerca da defesa apresentada pelos solidários agroindustriais Olhos Verdes e seu sócio Egmar Jamil Florestais, refutando todas as alegações e concluindo que esses não apresentaram razões suficientes que demonstrassem que não teriam concorrido e participado ativamente para se concretizasse a fraude fiscal demonstrada, incorrendo na responsabilidade solidária, devendo o auto de infração ser mantido na integralidade, inclusive em relação a esta atribuição de responsabilidade solidária. Ainda em resposta à diligência, a fiscalização se manifestou acerca da defesa apresentada pela empresa autuada de Florestais, rebatendo todos os argumentos apresentados e concluindo que a empresa autuada, a ordem corrente, não apresentou razões suficientes que demonstrassem que não teriam concorrido e participado ativamente para que se concretizasse a fraude fiscal demonstrada, propugnando pela manutenção da auto-infração na integralidade. E em resposta ainda à diligência, a fiscalização também se manifestou ainda acerca da defesa apresentada pelos responsáveis solidários florestais, rebatendo todos os argumentos apresentados e concluindo que esses também não apresentaram razões suficientes que demonstrassem que não teriam concorrido e participado para que se concretizasse a fraude fiscal demonstrada, devendo a auto-infração ser mantida na integralidade, inclusive em relação a essas atribuições de responsabilidades. A empresa agroindustrial e o sócio Egmar se manifestaram sobre a resposta de dirigentes florestais, reafirmando que a fiscalização em nada comprovou por provas concretas a existência de dolo ou má-fé que justificassem as suas responsabilidades e que os poucos documentos por ela trazidos pela da licitude de toda operação comercial havida pela defendente autuada, estando devidamente demonstrada a inexistência de qualquer esquema sonegatório que envolva e pugnando pela exclusão dos responsáveis solidários ante a falta de ocorrência prevista no artigo 10, incisos 14 e 13 e B do RICMES. A empresa autuadora recorrente também se manifestou acerca do cumprimento das diligências florestais, reiterando todos os termos constantes do pedido formulado em sua defesa e requerendo a realização de prova pericial na esfera administrativa como facultado pelo artigo 63 da Lei 10.177/98. Os responsáveis solidários também se manifestaram acerca do cumprimento das diligências florestais, reiterando os argumentos apresentados na defesa e o pedido de acolhimento integral desse. A autoridade do julgador de primeira instância, tendo visto os esclarecimentos prestados florestais, por força do artigo 25 da 13.457, converteu novamente o feito em diligência para que o agente fiscal atuante se determinasse, juntasse os autos em quantidade, aí são itens A, B, C e D que estão no meu voto. Em resposta à nova diligência, o agente fiscal atuante esclareceu que a atribuição de responsabilidade solidária da Agroindustrial Olhos Verdes e a TIX Participações e aos senhores Egmar Jamil Berto, Ana Maria Veronese Beira, Valdir Beira Júnior, Antônio Ricardo Beira, Jorge Eduardo Beira, decorre de modo direto da aplicação da regra do inciso 11 e 12 do artigo 9º e do artigo 10, inciso 13 e 14 da 6.374, ao conjunto probatório que instrui o presente auto-infração por ter concorrido e participado ativamente das práticas ilícitas que resultaram na sua lavratura. Item B. As notas fiscais que acobertaram as operações foram emitidas por meio de simulação. Desta forma, os documentos fiscais emitidos para acobertar as mesmas não condizem com a forma como de fato que ocorreram e, portanto, não cumprem os requisitos para que serem considerados válidos. Em seguindo a jurisprudência brasileira, a impugnante deveria ter provado que não restou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos apontados em ter se configurado a sua responsabilidade solidária. A empresa autuada em sua manifestação acerca do cumprimento de diligências florestais reprisa os argumentos de sua manifestação de sua primeira conversão de julgamento e diligência. Os solidários agroindustriais Olhos Verdes e seu sócio Egmar em manifestação acerca do cumprimento de diligências florestais também reprisa os argumentos de sua manifestação à primeira conversão de julgamento e diligência, juntando decisão proferida pelo Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, que
conclui pelo afastamento de sua responsabilidade solidária em hipótese similar ao do auto infração. Os responsáveis solidários, pessoas físicas e TICs participações em manifestação acerca do cumprimento de diligências florestais também reprisam os argumentos de sua manifestação à primeira conversão de julgamento em diligência, reiterando o pleito para a sua imediata exclusão da condição de responsável solidários do auto infração. A decisão de primeira instância florestais foi pela procedência parcial do auto infração, tendo em vista que a aplicação da súmula 10, revisada nesse tribunal para limitar os juros da taxa Selic, e o item 2. A exclusão da senhora Ana Maria Veronese Beira, CPF tal, e do senhor Valdir Beira Júnior, CPF tal, e do senhor Antônio Ricardo Beira, CPF tal, e do senhor Jorge Eduardo Beira, e da empresa TICS Participação Administração Limitada, CNPJ total, do rol de solidários apontados do auto infração. Inconformada, a empresa autuada, ora recorrente, apresentou recurso ordinário às florestais, revisando os argumentos de defesa e acrescentando em síntese, da qual eu descrevo. A representação fiscal, no parecer tal de florestais, pugna pela conversão do feito em diligência para que o agente fiscal atuante se manifeste em relação aos argumentos considerados pelos ilustres julgadores, principalmente as florestais, ao Antônio Ricardo e Sr. Jorge Eduardo Beira. E em relação aos argumentos considerados pelo ilustríssimo julgador, principalmente as florestais, que as provas apresentadas seriam insuficientes para configurar interesse comum, posto que a TICS Participações não estaria do mesmo polo passivo da empresa autuada. E, adicionalmente, em seu atendimento, não teria se beneficiado diretamente do ICMS ferido ou dos créditos provenientes de aquisições interestaduais simuladas. Sobre a alegação da ilustre julgadora fiscal de que a TICS Participação não teria sido formalmente notificada do início da ação fiscal nos termos do artigo 9 e 10 da norma 3903. Sobre a alegação da ilustre julgadora de que, dentro do esquema descrito pelo fisco, não haveria indicativo de desenvolvimento da TICS Participações em nenhuma das etapas de simulação, logo no vínculo como fato gerador não restou provado. As pessoas físicas e a empresa TICS Participações que tiveram suas responsabilidades solidárias excluídas à decisão de primeira instância se manifestando contrariamente juntado aos novos documentos pelo representante fiscal em razão da ofensa ao regime interno. Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal se manifestou de florestais no sentido que as atribuições e responsabilidades deveriam ser mantidas conforme determinado no auto de infração. A empresa autuada hora recorrente informou aos florestais a superveniência de decisão judicial proferida pelo egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e efeitos integrativos após o julgamento de recurso em embargo de declaração perante ao Colégio Superior Tribunal de Justiça nos autos de recurso ordinário e mandado de segurança RMS 62753, São Paulo, em decisão da Lavra do excelentíssimo ministro João Otávio Noronha, publicado em 3 de novembro de 2022, em que foi dado provimento ao recurso no sentido de determinar a desconsideração de todos os elementos de prova que tenham sido utilizados relacionados à Química Amparo, localizada em Amparo. Informa que todo este conteúdo deve ser restituído à empresa autuada, hora recorrente, destruído todo o material resultante de análise de todas essas provas. Diante de tal decisão, autuada, hora recorrente, subsidiariamente requereu o sobrestamento deste feito no estado em que se encontra até o trânsito julgado da decisão em comento, proferido pelo STJ, adotada a eficácia pela plena aplicabilidade imediata. Doutor Carlos, está sem voz. Um minutinho. Não está me escutando? Opa, tudo bem. A última coisa que o senhor leu foi na... A representação fiscal. Não, perdão. A empresa autuada. Declaração de todos os elementos relacionados à Química Amparo. É no segundo parágrafo do voto. Localizada em Amparo SP. Exatamente a pessoa qualificada como infrator na página 01 do presente AIM. Aí continua. Alega que a justificativa... Não é gozado. Para mim, só um minutinho, deixa eu ver. Segundo parágrafo. Vamos lá, só um minutinho. Se puder ler o segundo parágrafo primeiro, de novo, fazendo um favor, aí a gente tá aí para ficar gravado. Vamos lá, deixa eu ver. Agora, peraí, deixa eu ver, que eu estava aqui na... Vamos lá.
Peraí, só um minutinho, por gentileza, senhores. É o segundo, a partir do segundo parágrafo do voto. Os responsáveis solidários, pessoas Não, físicas... informa ainda ao mencionar que... Não, informa ainda... Peraí, deixa eu ver que eu não estou enxergando. Peraí. Eita, só um minutinho, por gentileza. Peraí, informa ainda... Vamos lá. Desculpa, presidente. Para mim estava... não, desculpa. Acho que pode pegar ali. A empresa autuada na hora recorrente informou a superveniência da decisão judicial proferida pelo egrégio. Isso aí. Isso. Pode continuar daí, doutor. A empresa autuada na hora recorrente informou Florestais a superveniência de decisão judicial proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e efeitos integrativos após o julgamento de recurso e de embargo de declaração perante o Colégio Superior Tribunal de Justiça nos autos de recurso ordinário e mandado de segurança RMS 62753 São Paulo. Em decisão da Lavra do excelentíssimo ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário Oficial de 13 de novembro de 2022, que foi dado provimento ao recurso no sentido de determinar a desconsideração de todos os elementos de prova que tenham sido utilizados relacionados à química Amparo, localizada em Amparo. Informa que todo esse conteúdo deve ser restituído à empresa autuada, ora recorrente, e destruído todo o material resultante de análise de todas essas provas. Diante de tal decisão, autuada, ora recorrente, subsidiariamente requereu o sobrestamento deste feito no Estado, em que se encontra até o transjulgado de decisão em comento proferido pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça, dotado de eficácia de plena e aplicabilidade imediata. A representação fiscal no parecer tal de Florestais se manifestou no sentido que, não tendo impugnantes apresentado provas capazes de lidir as constatações apuradas pelo fisco, qual seja de sua efetiva participação na administração da Química Amparo, propugna pelo provimento de recurso de ofício, de forma de restabelecer a responsabilidade solidária. Senhora Ana Maria Veronese Beira, CPF tal, senhor Valdir Beira Júnior, senhor Antônio Ricardo Beira, senhor Jorge Eduardo Beira e a empresa TIX Participações de Administração Limitada. As pessoas físicas e a empresa TIX Participações que tiveram suas responsabilidades solidárias excluídas a decisão de primeira instância de Florestais rebateram a manifestação da representação fiscal, se manifestando contrariamente os argumentos lá colocados e mantida, e requer a manutenção da exclusão dos sócios arrolados na presente demanda administrativa, bem como da empresa TIX Participações, ambos na qualidade de solidários. Inconformados com a decisão, a solidária agroindustrial Olhos Verdes e seu sócio Jamil Berto apresentaram recurso ordinário de Florestais, reprisando os argumentos apresentados anteriormente, impugnando pelo provimento do recurso e sua exclusão como responsável solidários ou fração. A solidária agroindustrial Olhos Verdes e seu sócio Jamil Berto também apresentaram pedidos de retificação de julgado de Florestais, alegando a ocorrência do erro de fato, vício esse de passivo de nulidade de decisão combatida. A empresa autuadora recorrente Florestais apresentou suas contrarrazões ao recurso de ofício e reiterando quanto constante do seu recurso ordinário, impugnando pelo não provimento do recurso de ofício. As pessoas físicas e a empresa TIX Participações que tiveram suas responsabilidades solidárias excluídas à primeira instância apresentaram suas contrarrazões do recurso de ofício Florestais, reprisando seus argumentos anteriores e requerendo a manutenção da decisão de primeira instância. Nos refere à exclusão dos sócios arrolados e da empresa TIX Participações, ambos de qualidade solidárias. A autoridade julgadora não admitiu o pedido de retificação julgado apresentado pela empresa agroindustrial e seu sócio Egmar por ser intempestivo de Florestais. Foram admitidos recursos de ofício e ordinário apresentado em ambos apresentam pedido de sustentação oral. A representação fiscal Florestais apresentou suas contrarrazões aos recursos ordinários apresentados pelo autuado e hora recorrente e pelos responsáveis solidários, pugnando pelo não provimento e a manutenção de responsabilidade solidários aos co-obrigados do auto de infração. Esse é o relatório, presidente. Vou direto ao voto. A empresa hora recorrente informa as folhas tais que, na parte em que a operação sebo virtual lhe dizia respeito, impetrou um mandado de segurança em face do ato jurisdicional praticado pelo minimíssimo juiz do Departamento de Inquéritos Policiais e a Polícia Judiciária de São Paulo, tipo 4.21, diante da autorização dos autos do inquérito policial, tal, de busca e apreensão de todo e qualquer material relativo a ela e após a concessão
parcial da segurança perante o Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo e seus efeitos integrativos após o julgamento do recurso de embargo de declaração perante o Colégio Superior Tribunal de Justiça. Nos autos do recurso de dar e mandado de segurança, RMS tal, em decisão da lavra do ministro João Otávio Noronha. Foi dado provimento ao recurso no sentido de determinar a desconsideração de todos os elementos de prova que tenham sido utilizados relacionados ao autuado, ora recorrente, devendo tal conteúdo ser restituído e destruído todo o material resultando da análise de todas as provas. Informa ainda que, ao mencionar o âmbito de qualquer procedimento administrativo ou penal, referida decisão reconheceu inequivocamente todas as autoridades envolvidas, natureza administrativa ou penal. Em seus atos estão impactados que a referida decisão culminada na declaração de nulidade todos os elementos relacionados à química amparo, localizada em amparo, exatamente na pessoa jurídica qualificada como infrator, página 1 do presente auto de infração. Alega que a justificativa para a sua responsabilização se deu por conta da existência de 2 materiais apreendidos que dizem respeito a ela. Primeiramente, as folhas 31, conforme folhas 31, houve a apreensão de documento em papel nas dependências da Química Amparo Limitada, localizada em Amparo, e-mail apreendido nas dependências da Química Amparo e no auto de apreensão de livros e documentos folhas tais. O item 2, em segundo lugar, foi citado o e-mail interno da Química Amparo Limitada, localizado em Amparo, em que seus funcionários, em conversa privada, folhas 32, 15 e 11, não discutem nenhum tipo de operação de aquisição específica, apenas apontam o entendimento correto nos termos da legislação em vigor, sobre se considerar a operação interna o interestadual concluído pela primeira. Informa a autuada, hora recorrente, que com o cumprimento da referida decisão judicial de rigor, igualmente deve ser determinada a sua exclusão do polo passivo da auto-infração em face da evidente ausência de documentação que dê suporte à atuação. De fato, a prova do envolvimento autuada no esquema de sonegação fiscal como um sebo envolvido e de que tinha ciência de que as operações com agroindustrial aos olhos verdes ocorriam em território paulista, afastando a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS. Segundo destaca, inclusive, as contrarrazões da representação fiscal de folhas 36.245, que se deu por meio da análise dos dados digitais, inclusive troca de correspondência eletrônica, que foram apreendidos nos computadores localizados nos estabelecimentos dos contribuintes, sobretudo na troca de e-mail dirigente da Química Amparo. Por outro lado, não há nos autos qualquer manifestação da representação fiscal acerca dessa decisão judicial noticiada. Antes exposto, tendo em vista a superveniência da decisão noticiada pela autuada, hora recorrente que esta certamente impacta nos documentos que amparam no presente auto de infração, converto em diligência para que a Procuradoria do Estado de São Paulo informar se ocorreu o transjulgado na medida judicial proferida nos autos da RMS 62753, após o retorno dos autos, que seja intimada a DRF para que se manifeste detalhadamente acerca do teor do acordo proferido pelo Egresso Superior Tribunal de Justiça e documentos juntados pela empresa autuada, hora recorrente. É assim como eu voto, presidente. Só para sintetizar aqui, né? Dr. Carlos, ele leu o relatório inteiro, né? E no voto dele, em síntese, ele está propondo a conversão do julgamento em diligência para a Procuradoria informar qual o andamento processual, né? Do mandato de segurança, né? Que impõe a exclusão das provas do auto de infração. E após, deixa eu só para contextualizar também aos advogados, após o retorno da diligência, na publicação também, caso o senhor queira também, pode juntar a petição também referente a isso, tá? Se a Procuradoria informar algo divergente também, então fique à vontade, não tem problema nenhum. Como eu já havia adiantado, o Dr. Carlos está convertendo o julgamento em diligência. No retorno dos autos, como eu gravei a sustentação oral, como não foi feita, eu vou abrir oportunidade novamente para fazer a sustentação oral quando ele trouxer o voto de mérito. Abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Dr. Rodolfo, pela representação fiscal, quer se manifestar? Fica à vontade. Senhor presidente, Dr. Carlos, os demais presentes aqui na Câmara,
Apenas para que a Câmara não incorra em erro de fato, né, eu gostaria de fazer algumas considerações, serão rápidas. No voto, o Dr. Carlos acaba por citar que a representação fiscal ela não se manifestou, né, acerca da decisão proferida na seara judicial. E, de fato, a DRF, tanto nas razões de recurso de ofício quanto nas contrarrazões de recurso ordinário, a gente se manifesta acerca da decisão. Então, se os senhores entenderem mais didático, eu posso juntar uma manifestação, senão eu posso só fazer as considerações oralmente. Como preferirem. A DRF, ela se manifestou acerca disso ou não? Sim, manifestou. Os senhores querem que eu junte uma manifestação minha aqui, onde eu aponto exatamente... Então pode ser? O que pode ser feito, então, é só... Não, de qualquer forma, quando do retorno da diligência, vai abrir prazo para DRF para contribuinte, tá? O sistema abre automático. Sim. O senhor me permite juntar só a manifestação trazendo esse ponto? E aí, então, como isso não impacta na decisão da Câmara? Até porque, assim, após o trânsito em julgado, se for favorável a contribuinte, consta nos autos também os documentos que são objeto da medida judicial, né? Então, de qualquer forma, se houver o trânsito em julgado a favor da contribuinte, esses autos têm que ser baixados para o fisco para que ele exclua esses documentos, tá? E aí ele retorna para julgamento. Se com a retirada desses documentos subsistirem provas das acusações, é uma situação. Se com a retirada desses documentos não subsistirem provas para a acusação, aí também aí são dois caminhos diferentes, né? Que pode tomar o auto de infração. Vai depender do julgamento. Se o julgamento olhar e falar, olha, trânsito em julgado contra o fisco. Então, o fisco vai ter que retirar esses documentos dos autos e o órgão de julgamento vai verificar se, com a retirada desses documentos, a infração ainda subsiste ou não. Também, se a manutenção desses documentos também não quer dizer também que a manutenção se subsiste, né? Até porque eu vi os memoriais aqui, os memoriais interpostos aqui pela contribuinte, né? Pela contribuinte ou por uma das solidárias, eu não me recordo, mas eu vi que cita diversas decisões proferidas em sede ordinária que em situações análogas decidiram pelo cancelamento da acusação, tá? Então, por isso que, assim, a gente vai aguardar o trânsito em julgado que repercute e vamos mandar para a Procuradoria para saber se houve interposição de medida contra a decisão e aguardar aí o retorno para ver como é que vai desenrolar. Mas fica à vontade, doutor Rodolfo, se eu só pedir aqui, já vou conceder aqui... Antes do senhor conceder, deixa eu só fazer... Bom, já foi, então eu já redigi. Não, se quiser eu cancelo. Só um segundo. As minhas considerações eram no seguinte sentido. Eu trago o apontamento da DRF, trazendo as folhas, tanto do recurso de ofício quanto das contrarrazões do recurso ordinário, dizendo que a gente se manifesta no seguinte sentido, que não há trânsito em julgado ainda da decisão proferida nesse mandado de segurança, e que, inclusive, a FESP nem é parte nesses autos. Então, não teria, até o presente momento, a decisão que transcorre na seara judicial impacto algum no presente processo, certo? Passaria a ter algum impacto no momento posterior, caso a recorrente se sagrasse vitoriosa na pretensão dela. Além disso, nas minhas razões, eu aponto também algumas outras provas sobre as quais, né, o fisco ele se baseia para o apontamento do possível conhecimento da autuada em relação à irregularidade das operações, né? Então, trago alguns pontos que foi apontado nas contrarrazões de recurso ordinário pela própria DRF, sobre o qual o fisco se manifesta. Então, ele traz alguns outros elementos.
E como, pelo que eu vi, assim, mesmo nos recentes juntados pelos recorrentes e solidários, não houve nenhuma atualização acerca da demanda judicial, a minha proposta seria pela não conversão dos autos em diligência, né? Porque caberia à autuada informar, já que faz prova em favor dela, se há ou não alguma atualização. Tendo em vista que a representação se manifesta sobre o que tem até o presente momento, no sentido de que não tem impacto até o presente momento na seara administrativa, e que a recorrente não traz nenhuma novidade acerca da demanda judicial e caberia a ela juntar, já que é uma prova que a ela favorece, ou poderia a ela favorecer, melhor dizendo, a gente entende que não teria por que ser feita a conversão dos autos em diligência. Então, se o senhor... O resumo da minha manifestação é essa. Se o senhor preferir, eu faço a juntada, se não. Fica à vontade. Se o senhor preferir juntar, se eu já concedi, caso contrário, eu cancelo o pedido, né? Mas deixa eu só pontuar uma coisa. O maior problema é o seguinte. A juntada, só para uma questão de registro. Tá bom. Registro, tá bom. Nesse caso aqui, em que pese as posições da DRF, explanadas pelo Dr. Rodolfo, eu vou acompanhar o Dr. Carlos no seguinte sentido, tá? Se ele julgar o mérito, e eventualmente o mérito caminhar, a decisão de mérito dessa Câmara caminhar pela manutenção da acusação, o que vai acontecer? A decisão pode ser escorada em provas que mais tarde vão ter que ser excluídas dos autos. E aí a decisão vai ser nula. Entendeu? Então, assim, o meu maior problema é você manter o auto de infração. Se cancelar, tudo bem. Cancelou, tranquilo. O problema é se você resolver manter, ou mais tarde, você vai manter o auto de infração e mais tarde você vai citar provas que foram excluídas foram excluídas por determinação judicial. Entendeu? E eu já vi situações como essa também, e que vem o cumprimento da decisão judicial e vem uma tarja e as folhas que devem ser excluídas, elas são escurecidas no auto de infração, tá? Então, o que acontece? Só para fins didáticos, né? O processo eletrônico, ele está ali. Então, quando vem a determinação judicial, a folha que vai ser excluída, ela se torna negra, entendeu? Ela está ali, mas vem uma capa negra em cima dela. Então, se precisar recuperar, recupera, tira essa parte preta, né? O problema é que, às vezes, o fisco vai lá e ele exclui essas provas e o contribuinte fala, olha, não são apenas essas, tem que excluir essas outras aqui. E aí ele entra com outra medida judicial para dar cumprimento integral àquela medida. E aí uma decisão vai lá e cita, por quê? Porque a decisão ela acaba citando aquela que ela interpreta como correta a decisão, entendeu? A decisão do Poder Judiciário. Por isso que eu acredito assim, né? A gente tem que o doutor Carlos está correto, a gente tem que aguardar, verificar o que está acontecendo lá e a repercussão disso daí, tá? No âmbito judicial, existe o sobrestamento do feito, tá? No âmbito administrativo, não há sobrestamento do feito, tá? A lei não prevê, a 13457 de 2009, ela não prevê o sobrestamento do feito, tá? Diferente do âmbito judicial, em que, às vezes, você tem o sobrestamento do feito esperando uma decisão que impacta naquilo, tá? Mas, assim, já vi decisões em que o juiz, ele consegue suspender o âmbito, que é o contribuinte, ele suspende o trâmite a decisão de mérito, tá? E isso daí eu já vi, tá? Principalmente em questão de PEP, e que abre o PEP e você tem o prazo. Então, às vezes o juiz ele vai lá e ele concede a liminar até o julgamento do mérito, para que a contribuinte possa, no julgamento do mérito, recolher o tributo com os benefícios do PEP, né? Mesmo que extemporaneamente. Isso daí eu já vi, tá? Mas, assim, por isso que eu vou acompanhar o doutor Carlos. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Luiz quer se manifestar? O doutor Walter, fica à vontade.
tenho nenhum apontamento, doutor Silvio. Ok. Walter, eu vou encerrar os debates, então, passar o julgamento. Então, doutores, como eu já havia adiantado, tá? Doutor Carlos, ele não votou no mérito, no retorno dos autos, eu oportunizo a sustentação oral, tá ok? Então, o processo foi convertido em diligência para a Procuradoria. Se os senhores quiserem, a decisão foi unânime, se os senhores quiserem continuar, fica à vontade, caso contrário, se quiserem sair também, tenham um ótimo dia, um bom final de semana. Bom trabalho a todos. Obrigado. Bom Obrigado, trabalho. senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado. Tudo de bom. Continuando a pauta, o AIM 407-802, Comercial de Alimentos Carrefour, processo de minha relatoria, é um retorno de diligência. O patrono está presente, doutor Pedro está para fazer sustentação oral. Eu vou relembrar esses autos aqui, tá? Passar a leitura breve do relatório e eu já abro para sustentação oral. Então, o AIM descreve 5 acusações, no entanto, somente o item 4 está em discussão. A acusação do item 4 é de deixar de escriturar no livro registro de entrada, escrituração fiscal EFD, notas fiscais eletrônicas relativa à entrada de mercadoria do estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas operações/prestações do período. A primeira instância promoveu diligência para a exclusão de notas fiscais de operações não tributadas. O AFR promoveu a exclusão, que não culminou na redução do quanto devido, tendo em vista que a multa aplicada e a recalculada estavam dentro do limite determinado pelo artigo 85A da Lei 6374/89. Intimada, a contribuinte apresentou nova defesa. A primeira instância manteve integralmente a acusação em sede ordinária por decisão desta colém da Câmara Nona Câmara Julgadora. Em 18/3/2022, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos. Transcrevo aqui a conversão de diligência e, cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento. Tá? Deixa eu, só para contextualizar, eu vou ler a diligência. Antes de analisar as teses defensivas trazidas no apelo recursal, opino pela conversão de julgamento em diligência. A acusação decorre da constatação de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, sendo que já se encontravam escrituradas operações/prestações do período. No curso do contencioso administrativo, a recorrente alegou que, de fato, deixou de escriturar parte das operações, que escriturou parte das operações extemporaneamente e que parte das operações não foram escrituradas, pois não ocorreram as operações e indica que os documentos foram anulados. Para análise das informações acima mencionadas, autuada as folhas tais, juntou planilhas. Observo que a planilha acostada indica operações em que houve escrituração extemporânea e também relaciona notas fiscais com indicação de que as mesmas foram anuladas. Assim, a fim de esclarecer a questão atinente aos fatos, propõe a conversão de julgamento em diligência, para que o AFR analise a planilha, que indicam operações em que houve escrituração extemporânea e também relaciona notas fiscais com indicação de que as mesmas foram anuladas, para informar a existência de escrituração extemporânea e de que parte das notas fiscais que compõem a acusação foram anuladas, conforme alegado pela recorrente, após a DRF para manifestação.
Então, foi essa a conversão de julgamento em diligência. Doutor Pedro está presente para fazer a sustentação oral. Passo a palavra ao senhor, por gentileza, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Silvio. Como muito bem relatado, é exatamente isso que está se tratando aqui, uma outra infração em que hoje se discute apenas o item 4, que diz respeito à ausência de escrituração de notas fiscais no período de abril de 2013 a dezembro de 2014, e sobre essas notas fiscais, sobre os valores, foi aplicada uma multa de 10% por conta dessa ausência de notas fiscais. Ao longo de todo o curso do processo, a requerente, o Carrefour, Comercial de Alimentos Carrefour, demonstrou e alegou nos autos que parte das notas foram de fato escrituradas em períodos não considerados pela fiscalização e que parte das notas foram anuladas. Então, foi convertido o processo em diligência, como já relatado aqui, e aqui agora a gente tem a análise do parecer em diligência, e primeiro ponto fundamental, o parecer de diligência, em cumprimento da decisão de folhas 2379 e 2383, do julgamento que aconteceu no começo desse ano, confirmou a tese de que realmente 40% da exigência é indevida, já que confirmou a anulação e a escrituração extemporânea de notas fiscais. Ocorre que o parecer em diligência ele vai mais além, né? Ele dá opiniões, né, a respeito do trabalho. Primeiro ele fala que a acusação, primeiro ele constata então que foi aplicada uma infração equivocada, que o certo seria a aplicação, a acusação cabível seria aquela relativa à irregularidade de escrituração fiscal, que faz com que a multa fosse equivalente a 1%, e não 10%. O próprio parecer atesta isso. Olha, verifiquei agora que, considerando a constatação da escrituração das notas, que fora do período, eu entendo que a multa deveria ser de 1%. E, segundo a RFR, essa verificação teria acontecido só agora, porque só agora a requerente teria disponibilizado elementos para rebater a acusação. Contudo, os períodos estavam todos abertos para a fiscalização analisar. Isso foi tratado em sede de diligência. A documentação do Carrefour sempre teve à disposição da fiscalização. E quanto às notas fiscais anuladas, ele atesta que verifica-se que foram apresentadas as chaves, mas que isso não pode agora ser analisado, porque não foram apresentados durante a fiscalização. Estacional, nosso entender, põe fim ao processo administrativo e o processo judicial, né? Deixa que faça com que os contribuintes não tenham acesso à ampla defesa, contraditório e, em última instância, acesso à justiça. Se a gente deixar tudo para o momento da fiscalização, sendo que estavam disponíveis os documentos, a gente ficaria numa situação complicada, não estaríamos nem nesse julgamento. Agora, aqui, de toda forma, o que a gente queria pontuar, senhores julgadores, é o fato de que o AFE atestou a comprovação das notas fiscais. Peço aqui até para citar breve trecho em que é reconhecido que foram efetuadas verificações nos dados da planilhas por meio de amostragem suficiente que demonstram as chaves informadas, as notas fiscais de devolução e em datas compatíveis, evidenciando que as mercadorias não teriam entrado no estabelecimento autuado, de modo que tais notas fiscais devem ser excluídas. Então, a gente entende que a argumentação que foi trazida aos autos, que boa parte da autuação é indevida, foi atestada. Agora, existem dois comentários que gostaríamos de fazer a respeito do parecer em diligência. Ele constatou o equívoco de uma multa aplicada errado naquilo que foi escriturado extemporaneamente. Ele reconhece expressamente que a multa não seria aquela de 10% e de 1%. E aqui a gente entende, então, que ainda que ele reconheça, então, que a exigência tem que ser 90% cancelado, se a multa foi de 10% para 1%, a gente tem clara e inequívoca a correta fundamentação e deficiência dos fatos, fazendo com que aquela acusação que está posta no auto de infração não se subsuma
aos fatos que foram comprovados ao longo. Então, a gente entende que há um vício material no lançamento, nos termos do 142 do artigo 99 do decreto 54.486. Se não constatada que não há subsunção dos fatos anormais nessa autuação, se pleiteia também é que seja reconhecido que houve uma alteração do critério jurídico aqui, porque, se considerado o todo das operações, verifica-se que aquilo que o parecer analisa consubstancia uma alteração do critério jurídico do lançamento, dado que, na verdade, a gente não está falando da falta de escrituração, e sim de escrituração extemporânea. Então, como conclusão de todo exposto, o Carrefour entende que há vício na fundamentação da multa, que deve ser integralmente cancelada por essa Câmara Julgadora. Subsidiariamente, o que se pleiteia ao menos é que as notas fiscais cuja a escrituração foi comprovada e o cancelamento sejam afastadas da autuação, com a redução da autuação nos termos em que já apresentado pelo parecer de diligência. Esse é o resumo do parecer de diligência, que eu acho que merece ser debatido nesse julgamento. Eu estou à disposição para qualquer esclarecimento fático. Obrigado, doutor Pedro, pela objetividade, brevidade, objetividade da sustentação oral, tá? Como eu já havia dito, o auto de infração, ele remanesce apenas uma acusação, tá? Vou passar a leitura do voto. Trata-se de retorno de diligência. Como relatado, somente o item 4 está em discussão. No item 4, consta a acusação de deixar de escriturar no livro registro de entrada da escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais eletrônicas, relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontraram escrituradas as operações / prestações do período. O julgamento anterior foi convertido em diligência, em síntese, para verificar a existência de notas fiscais escrituradas e notas fiscais anuladas. No cumprimento da diligência, a AFR informou que, abre aspas, os documentos não foram localizados pelo sistema de verificação dos registros da IFD, porque eles foram escriturados com erro que impediram a identificação da escrituração, fecha aspas. Ainda informou que o erro na escrituração seria punível com multa prevista no artigo 85.5p da Lei 6374, bem como elaborou demonstrativo, as folhas 2.396 a 2.400, e sugeriu, abre aspas, para, a critério do órgão julgador, ser cabível aplicar a multa de 1%, fecha aspas. Com relação à multa, a aplicação de multa prevista no artigo 85.5p da Lei 6374 resta de plano afastada, tendo em vista que carece a este órgão de julgamento competência para promover diretamente o lançamento pretendido. Com relação às operações anuladas, a FR concluiu que, abre aspas, mesmo discordando do acolhimento de tais informações e da insuficiência de documentos juntados ao processo, foram efetuadas verificações dos dados da planilha por meio de amostragem ampla e suficiente, que demonstram que as chaves das DNFEs informadas correspondem a NFEs de devolução emitidas pelo próprio fornecedor, em datas compatíveis, evidenciando que as mercadorias não teriam entrado no estabelecimento autuado, de modo que tais NFEs devem ser excluídas do montante das operações relacionadas no item 4, fecha aspas. Assim, as folhas 2.395, a AFR elaborou demonstrativo da multa recalculada, que passou de R$ 1.112.124,97 ao valor de R$ 671.053,79. Com relação às razões recursais, pondere que as teses definitivas de que parte das operações foram escrituradas e a existência de operações anuladas restam superadas com a diligência. A ausência de prejuízo ao fisco não pode ser acolhido para cancelar a acusação, vez que a multa aplicada não exige o resultado prejuízo ao erário para sua materialização. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que a multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009.
Com relação ao pedido de relevação / redução da multa, com fundamento no artigo 527 do RICMS, pondero que a contribuinte é de grande porte e a DRF, as folhas 2.371, no parecer de recurso ordinário, informou que a mesma possui antecedentes desfavoráveis. Assim, levando-se em consideração o porte econômico e os antecedentes, deixo de relevar a multa aplicada. No entanto, concedo a redução da multa em 50%, que deve incidir sobre o valor que consta do demonstrativo de folha 2.395, que recalculou a multa. Acolho a pretensão recursal em relação aos juros de mora e limito os juros de mora incidentes deste AIM à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017, que assim dispõe. Transcrevo a súmula. Por fim, mantenho a atualização da base de cálculo da multa, tendo em vista que a matéria é objeto da súmula 13 de 2018 deste tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula. E finalizo o voto. Ante o exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário, e no mérito dou-lhe parcial provimento, para reduzir o item 4 ao valor que consta no demonstrativo de folhas 2.395, que recalculou a multa, passando de R$ 1.112.124,97 ao valor de R$ 671.053,79, com fundamento no artigo 527 do RICMS, reduzo o valor que consta do demonstrativo de... reduzir o valor que consta do demonstrativo de folhas 2.395 em 50%, e limitar nos termos da súmula 10 de 2017 desse tribunal a taxa de mora, a taxa Selic, aos juros de mora, a taxa Selic. Deixa eu só fazer colocar um parênteses aqui, né? Faltou. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para sintetizar, no cumprimento da diligência, a FR ela fez uma nova planilha, tá? Em que eu mantive os valores dessa planilha. O auto de infração ele foi reduzido de 1.100.000 para 670.000. Ela fez uma nova planilha em que requer a acusação de 1% sobre o valor das operações, tá? Mas essa de plano eu afastei, porque não cabe ao órgão de julgamento lançar de ofício as operações, né? E reduzir o auto de infração, a multa em 50% com fundamento do 527A, e fiz também a limitação dos juros dos termos da revisão da súmula 10 desse tribunal. Abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém deseja se manifestar? Doutor Rodolfo? Doutor Pedro, por gentileza, fica à vontade. Doutor Silvio, então, a gente foi para o que está na diligência de 671, e pelo voto Isso. do senhor, sobre esse valor ainda uma redução de 50%, é isso? Correto. E limitação dos juros da taxa Selic. Perfeito. Tá, joia. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates, então, e passar ao julgamento. Doutor Pedro, então, decisão unânime, tá? Então, o valor atual, né, 671.000, 50% de redução e mais a limitação dos juros da taxa Selic, tá ok? Fica à vontade se eu quiser continuar. Caso contrário, tenha um ótimo dia e um excelente final de semana. Bom dia a todos também, bom final de semana. Um abraço. Abraço, tudo de bom. Continuando aqui, passar ao julgamento da Máxima Distribuidora de Petróleo Limitada, a IM 4083694, processo é de minha relatoria.
O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto, somente dispensando a leitura do relatório e avançando diretamente ao voto. A partir do item 11. O AIM contém 5 acusações. A primeira é deixou de exibir à autoridade fiscalizadora os livros de registro de entrada e de saída dos meses de outubro de 2012 a março de 2013, junho de 2013 e julho a agosto de 2014, sendo que neles deveriam constar um total de operações de R$ 25.596.299,97. Item 2. Deixou de exibir à autoridade fiscalizadora o livro registro de apuração de ICMS, RAICMS, dos meses de outubro de 2012 a maio de 2013, junho de 2013 e julho e agosto de 2014. E deixou também de exibir à autoridades fiscalizadoras o livro registro de entrada e saída contido na NFD dos meses de abril a maio de 2013, sendo que não ocorreram operações nesses meses. Item 3. Deixou de escriturar no mês de agosto de 2014 os documentos de saída de mercadorias e operações não sujeitas ao pagamento de imposto. Item 4. Deixou de escriturar no mês de junho de 2014 os documentos de entrada de operações e operações tributadas. Item 5. Deixou de escriturar no mês de junho de 2014 os documentos de entrada de mercadorias e operações não tributadas. O recurso ordinário carece de argumentos e provas que demonstrem a regular exibição dos livros ao fisco e regular escrituração dos documentos fiscais, razão pela qual restam incontroversas acusações. Com relação ao pedido de redução da multa com fundamento do artigo 527-A do RICMS, muito embora as condutas infracionais não exijam o imposto, entendo que a benesse legal não deve ser concedida. Os livros que deixaram de ser exibidos, conforme o levantamento do fisco, deveriam conter o vultoso volume de operações. A exemplo, item 1, de R$ 25.586.299,97. No mesmo sentido, a falta de escrituração, pois na acusação do item 3, o fisco constatou que não foram escriturados somente do mês de junho de 2014, o valor de R$ 5.871.890,76. No item 4, o valor que deixou de ser escriturado no mês de junho é de R$ 30.563.859,82 de operações tributadas. E no item 5, em relação às operações não tributadas, a autuada deixou de escriturar no mês de junho de 2014 os documentos de entrada no valor de R$ 6.669.836,71. Infere-se, portanto, que a autuada é contribuinte que movimenta valor expressivo, pois só no mês de junho de 2014 deixou de escriturar R$ 30.563.859,82 em operações tributárias, e no mês tal, em operações tributárias, 6 milhões e alguma coisa, tá? Nesse cenário, entende que a decisão recorrida que não atendeu o pleito de redução da multa deve ser mantida, pois, como mencionado pelo ilustre julgador, o volume das operações que não, abre aspas, o volume das operações que não foram exibidas ao fisco e não escrituradas nos livros fiscais são montante significativo. Cita os valores, não havendo dúvida que as infrações cometidas trouxeram prejuízo à fiscalização, na medida em que dificultou a ação fiscal e prejudicou o controle fiscal dessas operações, especialmente por se tratar de um ramo de atividade que requer um controle absoluto dos órgãos públicos. Comércio atacadista de álcool, carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes não realizados por transportador retalhista. Fecha aspas. Pondero ainda que a falta de exibição dos livros é conduta grave, que, quando não impede, dificulta o trabalho fiscal. Portanto, é conduta grave e também, pondero que é conduta grave, que quando não impede, portanto, não se pode acolher a ocorrência de erros excusáveis na escrituração, tendo em vista o volume que deixou de ser escriturado. Assim, deixo de acolher o pedido de redução das multas com fundamento no artigo 527-A do RICMS. Por fim, registro que a Igreja Câmara Superior, especificamente as folhas 815, já se manifestou favorável à limitação dos juros aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal, que foi revisada. Vejamos. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento.
Deixa eu fazer só o registro do voto. Só pedir para dar uma olhada como é um retorno de auto da Câmara Superior, para ver se o doutor Carlos ou o doutor Walter não estão impedidos. Presidente, vou até pedir ajuda aí ao doutor Carlos, se ele puder, porque eu tô com dificuldade para abrir, não abre o sistema. Ah, tá ok. Deixa eu ver aqui. Doutor Silvio, eu acho que eu já tinha olhado esse processo e não me lembro, nem do Dr. Walter, nem do Dr. Carlos. Ah, não está, não. Acho que Está são aqui as folhas 821. Nenhum dos dois participaram do julgamento em sede especial. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma observação no voto? Eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Encerrado o julgamento do recurso ordinário, AIM 4083694, Máxima Distribuidora de Petróleo Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime. Passar o último julgamento da pauta, AIM 4079786, PEG Importação e Comércio de Papéis Limitada. Dr. Walter é o relator, passa a palavra ao doutor, por gentileza. Presidente, pedir licença para expor aqui uma situação. Nesse processo eu constei na Câmara Superior e votei, então estou impedido e ele acabou sendo distribuído para mim. Então eu peço para devolver para eu poder me declarar impedido posteriormente. Está no mudo, presidente. Está no mudo. Está no mudo, presidente. Eu devolvi aqui para o relator e o senhor pode gravar o impedimento, tá? Obrigado, E presidente. aí ele volta para a distribuição. Com a devolução desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Agradeço a participação de todos, em especial ao doutor Luiz Eduardo, que compareceu para substituir o doutor Rafael. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. E tá próximo aí, nós vamos ter mais um feriado, dia 8 é a emenda. Então, semana que vem a gente tem sessão, temos mais 2 sessões, e dia 8 de setembro não teremos sessão em razão da emenda do feriado, tá? Hélio, quando quiser, pode encerrar a transmissão, por gentileza.